Salve, salve, família Herbalife! Ô, pessoal! Controle, Boa! E aí, Bom dia a vocês todos. estão, dona Tilly? Muito animada aqui, pessoal. Tudo bem, Conde? Oi, Pedro. Tudo ótimo, tirando Como o é que frio, foi esse tudo Natal legal. de vocês? Tudo certo? Foi certo. maravilhoso em família, filhos, netos, muito bom. Em família, em doces, em comidas? Isso, em pós-Natal, né? Um pouquinho, só um pouquinho. Só um Estou vendo você piquitite. um pouquinho mais inchada, Olha, ó Chile. eu acho que Será a o Tilly tá Natal? um pouquinho Será? demais. Será Acho que está a Tilly- aparecendo aqui a coxinha do peru? Acho que a Tilly comeu muito peru. Deixa eu falar um negócio para vocês. Tudo bem com vocês? Animados? Tudo Quebra- legal, tudo legal, ótimo. tudo ótimo. Então, Muito bom. Feliz festas para vocês, tá? Estamos agora Obrigada. quase virando o ano de 2021, que foi um belo de um ano para nós. Mas antes que tudo, tá? Por que é que nós fazemos esse podcast, pessoal? Porque é muito divertido. E pela informação também, claro. Exatamente. Então, porque a gente se diverte e porque dá informação para as pessoas. Mas então, inscreva-se nos canais, ative as notificações, envie suas mensagens aí. Estamos muito animados aí com as mensagens que vocês enviam, fora de controle. E vamos, antes de tudo, agradecer aos nossos patrocinadores. Então, por favor, Conde, agradeça a sua patrocinadora. Natália Ferreira, muito obrigado. Uau. Sem ela nada disso era possível. Exatamente. Dona Tilly, por favor. Agradeço minha patrocinadora, minha mãe, minha amiga Marilene Duarte, que sem ela eu não estaria aqui. É verdade. Gratidão Hoje ela eterna. Hoje ela está aí na Agradecer sua também casa, à né? Ju. Ela está aí na... Agradecer também à Ju, agradecer à Ju e a um que anda no Brasil, há uns tempos. Um tal de Cardoso. Não trabalha. Esse não Um que anda lá encostado. Esse não Anda trabalha. sempre de barco e coisa do género. Não liga para trabalho. E não liga para gosta coisas de motas. materiais. Não liga para coisas materiais. É E isso. a Marilene está na tua casa hoje, né, Tilly? Está Está hospedada aqui uns dias comigo, sim. Está sendo maravilhoso, muito bom. Pelo menos tens a chance de dar uns shakeinhos para ela e não gastar Aí estamos dinheiro, né? tomando. Shake- Aliás, shake estamos dela. só no chá shake, até só agora. shake. Só no chá. Exatamente. Então hoje é um dia Jejum. muito especial porque hoje nós temos nada mais, nada menos do que a nossa grande chefe do nosso grupo, sua patrocinadora, tá? E a pessoa mais incrível e espetacular da história da Herbalife, Natália Ferreira, tá? Chairman's Club, 30K, e hoje nós temos a oportunidade de entrevistar ela, então vai ser um dia especial. Então, sem mais demoras, tá? Não, ainda vamos falar só um pouquinho do que aconteceu no ano, depois a gente já chama ela. Então vamos lá, conte. Alguma coisa aí da terrinha que nós temos? Além Olha, de... Pedro, aqui de Portugal, enfim, foi um ano dentro de algumas áreas foi basicamente o mesmo. Não vamos falar de futebol porque eu não quero falar de futebol. Não vamos. De futebol não vamos falar. Não, Tá, até porque, mas- olha, até no porque futebol metade deles estão aí presos. Na política metade deles estão aí presos. Portanto, nessa área o país Nessa foi área igual. não dá para falarmos muito sobre isso. Não dá para falarmos. E o Jesus... Quer voltar para o não Brasil. E o Jesus não conseguiu passar pelo Natal, né? Ele, É, pelos vistos, verdade. ele não conseguiu atravessar o Natal, tá? Mas enfim, está tudo certo. Então, vamos lá, pessoal. Este ano foi um ano muito difícil para a saúde, foi um ano difícil. Exatamente, para olha, tudo, aqui mas por para nós- Portugal os números de Covid aumentam mais rápido que os meus royalties. É tudo mais ou menos a mesma altura, Mas nesta isso, altura do mas isso também inverno. não é muito. Isso também não é Mas muito pronto, mas difícil, houve só não. para teres uma ideia que realmente aumenta muito rápido. Está certo. Chile, e tu, como é que foi essa tua retrospectiva do teu ano? Aqui no Brasil, bom, na Herbalife foi maravilhoso, porque a gente sabe que foram momentos difíceis, então podemos comemorar, né? E saber que vai começar agora, já temos essa experiência, tem tudo para crescer muito, para a gente sair da onde está e ir para níveis mais altos. E no Brasil em si também temos aí o problema da pandemia, acaba afetando um pouco a parte do turismo, que caiu muito, temos a parte, mas também já está crescendo, já está em crescimento, as estradas estão cheias, todo mundo viajando, os aeroportos e tal. E vamos ver se isso agora se sustenta, né? Vamos ver se sustenta. Agora, se Deus Olha, quiser. Pedro, mas Pedro. eu só queria deixar aqui mais uma coisa, que no meio dessa confusão toda desse ano atípico, aqui em Portugal realmente nós tivemos duas coisas muito boas. Foi o que nós chamamos um ano verde, porque foi um ano dos Sportinguistas e um ano da Herbalife. Portanto, foi um ano praticamente perfeito.
Tinha que falar de futebol. Pronto, não, isto não é futebol. Pronto, então vou dizer que o Atlético aqui no Brasil ganhou tudo e o Flamengo... O Atlético não é verde. Ficou no quase. Não, é branco e preto. Tá? E também dizer-vos a vocês que no giro do mercado, a gente sempre gosta de falar um bocadinho sobre o mercado, mas eu gosto de falar que sempre existe este rally de início do ano, que é quando as ações começam a crescer, porque as pessoas ficam aqui, esse final de ano ficam assim meio que quietinhas e depois voltam com força para pôr o dinheiro na bolsa e, portanto, é uma hora sempre boa que o dinheiro cresce. Então, é uma boa hora ficar atento, às ações da Herbalife e estamos animados. Então, vamos chamar aqui nada mais, nada menos, então, que a nossa chefa, diretamente, eu não sei de onde ela está hoje, ela tem casas espalhadas pelo mundo. Tá? Alguma mansão por aí. Ela tem casa, que eu saiba, nos Açores, ela tem casa na Comporta, que é o bairro mais fino da Europa hoje em dia. Bairro pobre. É um bairro. Ela tem casa em Lisboa, em Cascais, ela tem casa por tudo que tem casa no Norte, tem casa em Setúbal, tem casa em todo lado. Nossa, é um espetáculo. Então, ajudem-me a recebê-la, membro da equipe de Chairman's Club 30K, Natália Ferreira, seja muito bem-vinda à nossa chamada. Parabéns, tia Natália. Bem-vinda, Natália. Linda, Natália. Olá. Você está maravilhosa. Obrigada. Que bom te ver. Que bom. Finalmente tu existes. Há tanto tempo que eu não te vejo. Estás linda. Longe dos olhos, perto do coração. Pronto, já estou derretido. Meu afilhado. Sabiam que já estou derretido, já ganhei o dia. O Conde é teu afilhado? É meu afilhado, sim. É a minha afilhada, é a minha patrocinadora, é a minha mãe, é tudo. Esta mulher é uma coisa impressionante. Pronto. Há pessoas com sorte. Olá. Há pessoas com sorte, está certo. Então, Natália, seja muito bem-vinda, tá? Muito obrigado por aceitar ser a nossa convidada do fim do ano, porque hoje é um dia muito especial, não só falaremos do passado e tudo que aconteceu, mas também, como tu própria disseste, vamos falar do futuro hoje um bocadinho, tá? E como a gente vê o ano de 2022, como vai ser tudo. Então, agradeço-te participares, espero que tenhas tido um bom Natal. Eu, se tivesse Natal lá na casa da tua mãe, provavelmente já estaria com 5 quilos a mais. No mínimo. Para quem não sabe... Peço desculpa. Tranquilo, estamos a filmar em direto, ao vivo. As coisas... Gente, desculpem, foi o meu ring light, Pedro, que ia cair quando eu queria mostrar aqui a minha forma. Ao vivo e a cores. Isso. Mas a tua mãe realmente é uma cozinheira de mão cheia. Acho que não existe uma cozinheira tão boa quanto a tua mãe no mundo. Então, realmente, não é nada fácil. Passaste o Natal aonde? Passei no Norte e sim, é isso. Eu acho que não é por acaso que a Herbalife entrou nas nossas vidas, porque é mesmo não é? Neste registro que temos de portugueses, que eu sei que aí também tem, mas de portugueses, em que tudo se passa à volta da mesa. Tudo. No bacalhau, no cabrito. Exato, sim. Tudo se passa à volta da mesa, desde os negócios, os convívios. E sim, estive no Norte, em Famalicão. Foi um Natal desafiante, mas muito bonito. O meu pai, pela primeira vez, nos meus 53 anos, não esteve connosco. Mas foi bom, tranquilo. E a minha mãe também está aqui comigo, Tili. E eu sei que a sua mãe também está aí, Pedro. Tão bom, não é? Termos as nossas mães. Sim, minha mãe também está comigo aqui, muito bom. Agora está aqui a fazer uns bacalhaus para a gente. Está animada. Haja batidos e shakes e essas coisas. E Natália, vamos então começar a falar um bocadinho sobre, primeiro que tudo, muita gente que olha para nós, está aí, muita gente não sabe, nós somos sócios do negócio da Herbalife e portanto, as pessoas às vezes não entendem bem estes procedimentos, estes processos, e acham que nós já nascemos ricos, acham que a gente já nasceu em berço de ouro, acham que nós éramos pessoas sobredotadas, e eu tenho a certeza absoluta que nós que estamos aqui nos conhecemos o suficiente para saber que nós não somos nada disso. O Conde, sobretudo, né, que acompanhou-nos desde meu amigo de infância, e no teu caso nós conhecemos nas primas, se eu não me engano. Então, se alguém quiser conhecer de onde é que nós vimos, é só ir no Bairro Alto, procurar as primas,
chegar lá e ver duas meninas, assim, um bocadinho, não sei como é que elas estão hoje, mas naquela época eram duas pessoas que precisavam da Herbalife, e se vocês virem lá e encontrarem um torresmo lá, assim, assim, né? Ou um croquete lá, e se tirar as moscas e parecer um ovo cozido, então vocês já sabem que ali é as primas. Então nós conhecemos-nos ali, no tempo da universidade, e portanto tu estudavas e trabalhavas num banco, eu estudava e não trabalhava, né? E foi ali que mais ou menos tudo começou. Então éramos pessoas que, não sei quanto é que tu ganhavas na época, mas era que era estágio que tu fazias, não é? Sim, eu estava... Bem, quando nós nos conhecemos, eu estava como tarefeira, ganhava, sei lá, 15 contos por mês, tipo 75 euros, que era um extra. E depois, quase quando a Herbalife apareceu, mas daqui a pouquinho já falamos nisso, já tinham-me proposto ficar a tempo inteiro. E eu tive que escolher. Muito curioso. Mas sim, foi nas primas. Aliás, provavelmente tu deves ter entrado, eu devia estar do lado dentro do balcão a servir imperiais. Que eu adorava. Devia ser, exatamente. Trabalhava de graça, eu adorava, era divertir-nos, éramos estudantes. Agora já podemos dizer, mas eu vivia de noite e fazia de conta que estudava de dia. E então aquele bar, as primas, era de facto a nossa segunda casa, era a minha segunda casa, e eu adorava estar lá dentro do balcão, conhecíamos toda a gente que entrava, que saía, era um dos lugares mais animados do bairro Alto, e os tempos de estudantes são assim, e quando também nos vimos lá muitas vezes, não é? Sem dúvida. Sempre com os livros debaixo do braço. Vivemos a sério os tempos de estudante, mesmo. Foi ali que nós passámos a época de estudantes e que crescemos todos ali dentro, né? Aliás, a nossa faculdade, Pedro, era a 100 metros, não era? Do bairro Alto. Porque a nossa faculdade ficava... a minha faculdade do Conde era bem pertinho, então nós saía da universidade, já íamos direto para o bairro Alto. Ias direto no bairro Alto. Era uma beleza. Muito bom. E então foram momentos muito interessantes, e a partir daí nós tínhamos um amigo em comum chamado José Luís Gonçalves, tá? E o Zé Luís teve essa ideia maluca de ir para Londres exatamente no final do ano, até porque Natália, eu acredito muito nas pessoas que nós recrutamos agora no final do ano. Então hoje é dia 30, é uma data importantíssima no meu ponto de vista, porque as pessoas estão aptas, estão abertas à mudança. Quando se chega nesta final do ano, o Natal abre um bocadinho o coração das pessoas, e acho que a passagem de ano dá um bocadinho da racionalidade das pessoas. É preciso mudar, as coisas têm que mudar, as coisas não... Porque quem foi bem no ano de 2021 como nós não vai mudar nada, concordo? Não é? Nós vamos mudar alguma coisa, mas muito pouca coisa. Foi o melhor ano do nosso grupo, foi o melhor ano dos nossos negócios. Não vamos mudar nada por enquanto, correto? Mas as pessoas que não tiveram essa vantagem, que não tiveram esse resultado em 2021, com certeza estão abertos, e portanto alguém tem que chegar deles e oferecer-lhes alguma coisa e dar-lhes essa oportunidade, tá? Então, Natália, o Zé Luís foi para Londres, não sei se tu te lembras disso, chegou de Londres e veio com essa ideia da tal passou o meu telefone para o Alan Lorenz. E não sei se tu te lembras quando eu fui a Londres para conhecer o tal do negócio. Lembras-te disso, não? Lembro perfeitamente. Mas lembro antes de tu ires a Londres, a parte das revistas, foi antes de tu ires a Londres? Foi antes. Eu não estava ainda envolvida, mas eu não me esqueço desse dia de irmos todos para as Amoreiras. Para as Amoreiras, que era uma papelaria, livraria enorme, shopping, que já não existe o shopping, é um centro comercial, era o centro comercial da moda, era o único que existia em Lisboa, o grande, nas Amoreiras. Eu lembro de nós irmos para lá, para uma loja gigante, cheia de... tinha as revistas todas do mundo inteiro, era onde se encontravam as revistas, a Vogue, de moda, as revistas de mobiliário, coisas que não havia cá, que vinham dos Estados Unidos, de Nova Iorque, tudo. E tinha também, exato ao conto, tinha as revistas relacionadas com saúde, que era assim uma coisa muito pequenina, e com a parte de bodybuilding, etc. E do Zé Luís ter falado ao Pedro, Natal da Herbalife, e o Zé Luís também tinha ficado com o nome, mas foi aquela sede de
ter ficado tão curioso com a Carol, não é? Que ele ficou com vontade, passou a Pedro a vontade de pesquisar o que era. Eu estava a ver outra coisa qualquer, com certeza. Natália, naquele tempo não havia Google. As pessoas, não havia Google. Vivem no Google. Exato. Se houvesse um Google, a gente tinha posto Herbalife no Google, não havia Google. Então, quando o Zé Luís, Herbalife, é uns produtos e tal, mas o que é, Zé Luís? Não sei. Então fomos lá às Amoreiras, nessa loja que tu estás a falar, à procura nas revistas de bodybuilding e nas revistas de... que não havia revistas de nutrição, que eu me lembro, se havia, não fazia parte da nossa... A nossa nutrição era outra naquela época. E eu pensei assim, pronto, fomos lá e não encontramos nada, não sei se tu te lembras disso, meio que ficou em águas de bacalhau, ficou assim tipo... pronto, isto não deve ser nada, não aparece nas revistas internacionais, não aparece em lugar nenhum, lembras-te? Lembro. Não deve ser importante. E pronto, esquecemos aquilo. E depois eu trabalhava na Avon, tu trabalhavas no banco, e um dia eu recebi um telefonema do Alan Lorenzo a perguntar-me e tal, queria falar comigo e tal, e convidou-me para ir a Londres. E então, naquela época, ir a Londres era... Hoje ir a Londres é muito fácil, mas naquela época, Natália, ir a Londres para nós era assim, tipo, era missão impossível, era muito dinheiro, Andar de avião naquela época era muito dinheiro, era coisa só para rico, era uma coisa assim que a pessoa, né? Era, tipo assim, não sei, mas eu devo ter pago uma viagem, assim, o equivalente seria hoje uma viagem internacional, uma coisa assim. Era um dinheirão. E o meu pai me emprestou dinheiro, não sei se tu te lembras disso, meu pai emprestou o dinheiro, e eu fui lá para Londres para conhecer. Mas isso aí é a minha parte da minha história, eu queria conectar isso com a minha volta. Quando eu cheguei, lembras-te quando eu cheguei e a tua reação aos produtos, ao negócio, sobretudo quando eu pus eu acho que eu trouxe a cassete de vídeo, né? Para quem não sabe o que é uma cassete de vídeo, tá? Temos que explicar também para as pessoas. Eu acho que tenho ali umas ainda, nas mais tem gente aqui que não é nem do tempo do DVD, quanto mais da cassete. Mais da cassete de vídeo. Era a cassete VHS, uma cassete VHS, que não sei se tu te lembras o que é que ela dizia. Tu lembras como é que era? Era Seize the Moment. Sim, havia várias, nós tínhamos muitas. Não, a primeira todas, Seize the Moment, aproveita o momento. E era uma que o Mark Hughes saía do avião, lembras-te, entrava no Rolls Royce, tá? Quase igual ao que a gente pode fazer hoje, né? Lembra o Mark Hughes entrava e coisa, ia-se embora e tal, era um espetáculo. Lembras disso, Natália? Claro que lembro porque isto tem muito a ver com, eu tenho um espírito super crítico e... Em primeiro lugar, não é? Tu chegaste, falaste, muito entusiasmado, e quando nós não fazemos parte de uma coisa, ficamos só logo ali de pé atrás, não é? E foi o meu caso. Quando é uma coisa muito nova, e era uma coisa muito nova. E também tem uma coisa, Natália, tu eras meio que francesa. Tá? Vamos ser claros, né? Vamos ser claros. Tu eras meio que francesa, eras das artes, não eras das coisas materiais. Ainda hoje não deve ser muito. Da comunicação social, da poesia, das letras, exatamente. E aquilo eram americanices. Era americanices. Mas é muito importante eu dizer que eu estava a estudar comunicação social, a parte de marketing e publicidade. E eu nunca na minha vida tinha ouvido falar em tal coisa, multinível, aquilo era tudo muito estranho. Sinceramente, a reação que eu tive foi de estranheza, o que é isto? E depois, quando nós já estamos com a ideia pré-concebida, termos um pé atrás, é assim que se diz no Brasil, Tilly, ter pé atrás? Sim, um pé atrás. E produtos de pós e tabletes, uma coisa que não existia, né? Eu acho que a Herbalife foi... Sim, tudo muito estranho. Foi quem iniciou tudo. E quando a pessoa está com essa atitude, não é? Do pé atrás, tudo o que vem não faz mal. Nós já formatamos que aquilo não bate certo. E o Dr. David Katzin, que era o responsável do NAB, o Nutrition Advisory Board, portanto, na altura, ele tinha tido, coitado, uma paralisia facial e tinha a boca meio de lado. E aquilo tudo contribuía para a estranheza de tudo que para mim era a Herbalife na altura. Muito estranho. Então, eu me lembro disso. Eu lembro de pôr a cassete, tá? E não sei quem é que estava comigo lá em cá, eu punha a cassete, e a Natália
falava mal ao Muito lado dos mal. convidados. Muito mal. Então eu, Conde, eu não me lembro qual era o convidado, alguém nosso amigo, alguém conhecido. Era, estás a ver? sim, sim, sim. Não me Olha lembro quem para era a aquilo, o pessoa. homem Sei está que eu com a estava boca na sala, torta e não lembro-me sei o quê, perfeitamente. olha o aspecto dele. Pôr a cassete de vídeo numa televisão pequenina na sala, que tinha aquela janela para a rua, né? Aquela janelinha que vocês lembram ali na Estefânia, né? Que o carro ficava ali na porta, em cima do passeio, né? Por cima morava o nosso saudoso Zé Pedro, né? Exatamente. De chutes e pontapés. Chute, A nossa vida era boa naquele tempo. Muito Nós boa. não tínhamos dinheiro, mas a vida era muito boa. Exatamente. Né? Esta semana eu ouvi uma coisa muito interessante, alguém que disse assim, mas eu ganhei 100 vezes mais dinheiro do que você o ano passado. E o outro respondeu, mas o que eu ganhei é suficiente. Então, às vezes o dinheiro não é tudo, né? Às vezes o dinheiro não é tudo. Às vezes, e a gente teve uma época muito boa, mas eu lembro de pôr a cassete e de repente começar, e a Natália começar a falar mal. Não é falar mal, é comentar, tipo assim, olha aquele gajo ali, olha o olho desse gajo aí. Isto é tudo mentira, não pode ser. A crítica feminina, né? Natália, fica quieta, pá, pelo menos fala depois do gajo ir embora, daqui o convidado ir embora. Não estraga meu negócio aqui. Não. E quando é que virou, Natália? Quando é que virou, então? A virada foi Quanto depois, tempo você ficou cética quanto a... Olha, eu sou intensa e é isso, somos intensos, porque é isso, Pedro, nós independentemente de termos muito, termos pouco, é a nossa atitude na vida, não é? De estar bem com aquilo que somos e com aquilo que acontece. E de facto, essa fase durou pouco tempo, porque tu foste em maio e depois eu fui a Paris em julho, não é que tenha durado muito tempo, mas foi muito difícil, eu fui um grande obstáculo, porque estava muito arraigada a esse preconceito daquela americanice que para mim não fazia sentido nenhum. E eu lembro-me que nós tivemos muita sorte, né? Todos nós. Todos, porque quem está no grupo hoje está devido a estas pequenas coisas, né? E nós hoje temos centenas de milhares de pessoas no nosso grupo e imaginar que tudo começou com pequenas coisas que podiam ter dado errado. Eu até fico arrepiado às vezes quando eu penso assim, a quantidade de coisas que podiam ter dado errado, entendeste, Natália? Tipo assim, tu podias ter falado isso e eu ter dito assim, pá, pronto, a Natália tem toda a razão, claro, desistido, ou ter desanimado, ou uma coisa assim, tipo, ou por exemplo, o Alan Lorenzo ligou-me e disse que eu tinha que ir a Londres. Eu fui, vim entusiasmado, peguei o kit, dentro do kit tinha essa cassete, tinha os produtos, aquela coisa, mas não tínhamos produtos, não tínhamos nada, a Herbalife não estava nem aberta em Portugal, nós não podemos trabalhar sequer em Portugal. Então era tudo uma ideia, era tipo assim, a gente estava a conversar entre uns e outros que era uma ideia. E quando eu punha a cassete, era difícil, estás a ver? Mas eu adorava aquilo ali, eu vibrava com aquela cassete. Eu não sei quanto a vocês que estão aqui hoje a assistir, que foi um vídeo da Herbalife, eu adorava aquilo, eu achava aquilo ali o máximo. Mas a Natália não achava isso o máximo. Ela era assim, americanices e coisas, e ela era das letras e das artes, certo? Mas aí o Alan Lourenço foi muito esperto e disse, Pedro, tens que ir a Paris. E não sei se tu sabes, Natália, Paris, aliás, tu sabes, tu viaste lá depois. Mas o importante é entender todo o processo. Ele disse, Pedro, vai ter um evento em Paris, Mark Hughes, o fundador da Herbalife, vai estar em Paris e tu tens que estar lá. Mais uma vez, ir para Paris seria uma coisa completamente fora de questão, percebes? Eu já tinha ido para Londres, já tinha gasto dinheiro. Ir para Paris estava completamente fora de questão. E vocês têm que entender, vocês estão a assistir, o Conde, a Chile e a Natália sabem disso, pagar um hotel naquela época estava completamente fora de questão. Tipo assim, eu até podia pagar a viagem para o evento, mas não dava para pagar um táxi, por exemplo, para ir do aeroporto para o evento. Se tivesse que pagar um hotel, eu preferia levar um saco de dormir e dormir na porta do evento, fácil. Não tinha dinheiro para comer, não havia nada dessas coisas. Tipo assim, a gente ia com o mínimo dos mínimos dos mínimos. E então, o que é que acontecia naquela época? Coisa que a gente hoje não faz isso, não é, Natália? Até poderia fazer, mas não faz. Que é o quê? Eu pensei assim, quem é que a gente conhece em Paris? Né? Quem é que a gente conhece em Paris? E eu lembrei-me, tá, que tínhamos algumas pessoas, porque existem muitos imigrantes em Paris, e lembrei-me, mas o pai do Conde está em Paris.
vocês têm que entender que o Conde não estava na Herbalife ainda aqui. Tá? Não. O Conde não, acho que ainda nem estava na Herbalife nesta época. E eu Nessa disse, altura, não. ainda não, né? Tu trabalhavas, aliás, tu estavas num outro nível, estavas em outro patamar, tu trabalhavas numa empresa de tecnologia, já ganhavas um dinheiro bom naquela época, eu lembro que já ganhavas, sei lá, uns 1.000 e poucos euros por mês, que era já uma fortuna, tá? E trabalhavas numa empresa, que a gente até vai contar as coisas que a gente fez naquela empresa, que aquela empresa também foi muito importante, devíamos até comprar aquela empresa para guardá-la. E, né? E onde é que eu estava agora? Foste para Paris. Fui lá na tua empresa. E então, quando eu cheguei em Paris, tá, Natália, isto aqui são detalhezinhos que talvez não te lembras que não estavas lá, mas tipo assim, coisas que eu estou-me agora a tentar lembrar. E quando eu cheguei, o Alan Lorenzo, na sexta-feira, fez uma reunião de grupo. Estás a ver? Então, não era uma reunião do... Porque o Alan Lorenzo era o quê? Tinha chance de fazer uma HOM, uma reunião de oportunidade comercial, eu já fazia uma reunião de oportunidade. Então, o evento era sábado e domingo. Ele mandou-me ir na sexta à noite, porque sexta à noite ele ia fazer uma reunião de grupo. Olha, coisa de louca. Tá? E eu cheguei, era um anfiteatro, devia ser, sei lá, umas 300 pessoas, que naquela época seriam, imagina, né? 300 pessoas, para mim, nunca tinha visto tanta gente. E o Alan, lá na frente, a falar, chamou os tops do grupo dele. Harry Fried, lembras-te? Tony e Penny Wing. Sim. E como é que se chamava aquele pessoal que eu fui lá em Londres, que eu fiquei na casa deles? O Ozzy e Ronnie? O Ozzy e a Ronnie, tá? Todos membros da equipe de presidentes, naquela época não eram presidentes, eram milionários, eu acho, ou Guedes, uma coisa assim, chamou lá na frente. E no final, Natália, eu fui lá para falar com ele e disse, Sr. Alan, eu sou o Pedro de Portugal. Quem? E ele disse, quem? Sou o Pedro de Portugal, vim de Portugal, você ligou-me para eu vir. Ótimo, está bem, então tudo certo. E virou-me as costas. E eu fiquei, este gajo filho de uma mãe, né? Eu gastei uma data de dinheiro para chegar aqui, este gajo vira-me as costas. E cheguei lá e disse, Sr. Alan, sou eu de Portugal e tal, vim aqui. E ele disse, ótimo. E quantas pessoas você trouxe? Trouxe ninguém, vim sozinho, já estar aqui já não é já uma grande coisa. Não, você, sabe, faltou chamar-me de idiota, né? Mas tipo assim, há aquele jeito do Alan Lorenzo, você está maluco, isto vai ser o maior evento sempre da história, você tem que trazer alguém, você ligue para alguém que consiga trazer, essa pessoa tem que estar aqui amanhã, não pode perder, Mark Hughes está em Paris, papapá. E eu, na minha ingenuidade, mas ao mesmo tempo nesse meu estado de aceitar o que os outros me dizem para fazer, que é uma coisa importante. Há uma hora em que a gente tem que aceitar aquilo que os outros nos dizem, aqueles que sabem mais, aqueles que ganham mais, aqueles que estão mais à frente, tá? Então o que é que eu fiz? Fiz uma coisa muito interessante. Liguei para a Natália. E Natália, não sei se tu te lembras dessa chamada, eu lembro perfeitamente de ter-te ligado. Liguei de uma cabine telefónica, tá? E provavelmente liguei para um telefone de casa, porque não havia telemóveis naquela época. Lembras dessa chamada, Natália? Claro que lembro. E Pedro, e deixa-me só dizer que em relação ao Alan, porque é um tributo, eu no início também vi vocês fazerem um tributo, queria fazer aqui o meu tributo ao nosso querido patrocinador José Luís Gonçalves, um grande beijinho, ainda hoje troquei uma mensagem com ele, foi ele que permitiu tanta gente no mundo inteiro, milhares de pessoas estarem aqui hoje com esta oportunidade, e o Alan Lawrence, eu tenho uma imagem para ele, que é tipo o Rei Midas, onde tocava, aquilo virava ouro. Ele tocou em ti e olha no que deu, não é? E todas as pessoas com quem ele contactava, porque ele não era pessoa de ensinar plano de marketing, de treinar, de nada, mas ele tinha realmente uma paixão pela companhia, uma fé completamente inabalável, e ele só fazia isso, era lançar para o ar, não é? Ele lançou para o ar e tu agarrastes. Ele tinha a capacidade de inspirar. Tu foste a Paris. Era incrível, sim. É. Ele tinha a capacidade de inspirar as pessoas e depois da pessoa estar inspirada, ele encontra o caminho. A pessoa inspira. Uma pessoa inspirada encontra o caminho para onde quiser. Mas, Natália, lembras desse lembro. O que é que eu te disse no telefonema? O que é que eu te disse no telefonema? Vamos lá ver quem é que está com mais Alzheimer. Sou eu. Vamos lá para fazer aqui um teste de nível de Alzheimer. Não, mas sabes que eu não sou. Eu estava assim, pânico, oh meu Deus. Natália, eu disse assim, Natália, tu tens que vir para Paris. E tu disseste-me assim, Pedro, não tenho hipótese nenhuma de ir para Paris, eu não tenho dinheiro para isso, não tenho, é uma loucura, isso é uma loucura, nós nunca fizemos uma loucura dessas. E disse, Natália, não quer saber. E tu sabes, como é que eu vou para quem não me conhece aqui nesta chamada, tem que saber que eu sou a pessoa mais controlada com o dinheiro que existe. Eu tenho problemas com o dinheiro, aliás, a Natália sabe disso. Sou uma pessoa com problemas com o dinheiro, não é um ou 1 milhão, eu tenho problemas, eu não gosto de gastar mais, não gosto de desperdiçar, não gosto de nada. E nunca fiz na minha vida nada que não fosse um passo
que eu pudesse dar, tá? E naquele dia foi a primeira vez, e talvez a última na minha vida, que eu dei um passo maior que a perna, que eu disse, Natália, pede dinheiro emprestado ao teu irmão e vem para cá. E a Natália disse, mas como é que eu vou pedir dinheiro emprestado ao teu irmão? O teu irmão é rico, não lhe faz diferença nenhuma. O Zé Miguel tinha uma situação económica ótima naquela época, não sei se tu te lembras disso, com certeza. E agora essa parte conta tu, porque foste tu que foste falar com ele. Então, ao Zé Miguel nós também devemos, tanto ao Zé Cardoso quanto ao Zé Miguel, devemos muita coisa. Sim, porque tu foste ter com um para pedir, não é? Para poderes fazer esse salto e depois mais tarde também para ser supervisor e eu fui fazer esse telefonema de facto porque, bom, que é assim, nós estamos do outro lado, não é? Recebemos uma chamada em primeiro lugar, como estavas a dizer, de Paris, de longe, não é? Ficamos sempre na expectativa, uau, o que é que quer do outro lado, não é? E quando tu disseste, olha, vem cá ter, tens que ficar para ver isto, tens que vir. A minha reação imediata foi também a de, nós não sabemos explicar, mas é tipo, ok, olha, tudo bem, é dizer que sim, porque eu acho que é isso que nós também temos que ter esta atitude na vida, que é dizer que sim, não é? Dizer que sim quando aparece alguma coisa. Mas o meu raciocínio não foi porque eu ia conhecer a Herbalife, porque reparem, eu estava com aquela opinião super negativa. A minha cena foi, eu vou a Paris, que máximo, eu nunca na vida fui a Paris, eu nunca na minha vida andei de avião, e é como o Pedro diz, eu tinha ido à fronteira de Espanha, de uma família humilde, nunca tinha na minha vida ido a um hotel, a primeira vez que eu entrei num hotel, no lobby de um hotel, foi para ir a uma reunião da Herbalife, portanto aquilo para mim foi tipo, uau, um sonho, não é? Agora nós vimos as coisas realmente, é tudo tão rápido, qualquer pessoa vai a Paris, e foi um bocadinho isso, foi... fiquei muito entusiasmada com a perspectiva. Eu liguei para o meu irmão, óbvio, era a única pessoa que eu conhecia, ele já estava a trabalhar, era bem sucedido, e disse ao Zé Miguel, emprestas-me, olha, o Pedro diz que depois arranjamos uma forma com o negócio de pagar, mas preciso de ir. Não tínhamos ideia nenhuma como é que íamos pagar. Não fazia ideia nenhuma. E depois também a minha conta era zero, aquilo ali ia por negativo e não sabia como havia de pagar, mas eu tinha uma fé. Eu tinha uma fé que se tu fosses a coisa podia dar certo. Isso que é. E Pedro, pronto, e tu foste. E também porque tu há bocadinho estavas a dizer o problema com o dinheiro. Não é problema com o dinheiro, realmente és programado, não é? E ter essa programação. E nós eu também não tinha essa perspectiva. Mas pronto, o meu irmão foi muito querido, como em outras alturas antes, que já me tinha ajudado, quando eu tinha perdido um bocadinho as contas na faculdade, etc., com as mesadas, e ele ajudou-me mais uma vez e disse claro que sim. E o engraçado também que é isso, que é vocês perceberem aí, eu tinha 23 anos, era super novinha, não tinha experiência nenhuma de viajar, não sabia como é que se ia para o aeroporto, eu não sabia como é que se fazia um check-in, eu não sabia como é que se comprava uma passagem de avião, e o meu irmão recorreu à agência, que depois temos uma história com essa agência, porque foi a mesma, que tratou de tudo, e eu lembro-me de estar no aeroporto sozinha, porque eu estava em Lisboa, a minha família é toda do norte, também não tinha amigos que pudessem levar-me ao aeroporto, portanto lembro-me de estar a fazer o check-in, de passar aquilo que nós depois, hoje em dia, meu Deus, milhares e milhares de vezes fazíamos, que para mim tudo era um desafio, como é que eu me comporto aqui, o que é que eu faço agora, como é que eu faço até chegar, estar no avião, toda essa emoção que realmente nos preparou e me preparou para eu depois estar aberta para aquilo que viria a seguir, não é? Porque a partir do momento que nós abrimos, dizemos, ok, vou ver, depois o que aconteceu foi maravilhoso. Não sei se tu queres falar sobre isso, Pedro, se queres que eu fale. Sim, queria que tu falasses. Primeira coisa, o nosso motorista, porque fui para Paris, sim, mas já fui como motorista, não é? Já tinhas... Fomos de motorista, não foi assim? Nós chegámos em Paris também. Nós não tínhamos dinheiro para ir para o aeroporto. E quem é que foi o nosso motorista? O pai do Conde. O pai do Conde. Ficámos na casa do pai do Conde. Na casa do pai do Conde. Muito, muito O pai do Conde e a mãe do Conde fizeram tudo para a gente que podia fazer. Levou-nos lá ao evento, trouxe-nos do evento. O pai do Conde era uma pessoa fantástica, um filósofo, uma pessoa calma, tranquilo, né? Levou-nos, trouxe-nos, fez tudo o que tinha para fazer e talvez isso tenha ajudado também depois quando tu ligaste-lhe a pedir 700 contos emprestados para fazer a supervisão. Essa também foi boa, mas isso a gente vai contar no outro dia, não é? Já tinha tido um bom dúvida. Não, sim, desculpa.
Não, Natália, continua. Então agora tu foste para Paris. Então eu gostaria que tu descrevesses a tua chegada a Paris, a tua ida para o evento, se tu te lembras disso. Então foi isso, fomos a casa é mesmo, eles moravam mesmo, era no centro, não era, Conde? Aquilo era tudo um sonho, era tudo novo, era tudo, ficarmos lá em casa, nunca vou esquecer a gratidão enorme de nos terem recebido, porque também nos foram fazer depois as voltinhas connosco, do tempo que tivemos. Eu não sei, acho que ficamos lá apenas poucos dias durante o evento, foi o fim de semana. Lembro-me também de, na minha mala, não é? Eu sabia que ia para uma reunião, uma apresentação, pôr a minha melhor roupa, o meu vestidinho com o meu blazer, que era o único que eu tinha, que durante muitas reuniões foi a única roupa que eu usei até começar a ter dinheiro para comprar roupa nova, mas sabia que tinha que estar bem apresentada e dar o nosso melhor, não é? Naquele momento. E depois lembro de entrar no centro, no Palácio de Congressos de Paris, que é uma sala muito bonita, toda alcatifada, assim, com as escadas por ali abaixo, um palco lindíssimo. Lembras-te que nós fomos muito cedo? Lembras-te que nós fomos cedíssimo? O pai de quando levou-nos devia ser umas 6 da manhã, 6:30 da manhã, ou 7 horas. Nós fomos dos primeiros a chegar no evento e encostámos-nos na porta. Estás a ver? E já ficámos ali. Eu lembro perfeitamente, ia à porta, tinha até um vidro, e ficámos ali à espera, abrir a porta. Quando abriram a porta, toda a gente correu lá para dentro e nós corremos lá para baixo. Não sei se tu te lembras disso, corremos lá para baixo. E enquanto que a maioria das pessoas que estava com a gente correu lá para cima. E estes gajos dizem, isto é uma cambada de idiotas, porque em vez de podem-se lá sentar na frente, porque é que vão sentar lá em cima? Não sei se tu te lembras disso. Lembro. E quando nós chegámos lá em baixo, estava tudo reservado. Era presidentes, era guests. E disseram assim, vocês aqui não. Aqui não. Subindo. Até que fomos lá para cima, onde muito lá em cima. E tu lembras que nós caímos do lado de um psicopata? Não lembro disso. Não te lembras? Não. Epá, e essa pessoa, e a gente ainda o conheceu na Herbalife, depois eu perdi ele de vista. Mas nós ficámos de um lado, Natália, de um psicopata no evento. Porque é que era um psicopata? Porque era uma pessoa que não falava a minha língua, ou falava só um pouco da minha língua, né? E é uma pessoa que aconteceu uma coisa interessante no intervalo, tá? No intervalo eu perguntei, e o que é que vais fazer? E ele disse, vender e recrutar. Tão bom. E eu disse, mas isso é... Ô, Natália. Mas tu estás a chamar um psicopata, não? Vamos tomar um café? Não, eu vou vender e recrutar. Eu falei assim, não, mas vamos ali tomar um café. Não, eu vou vender e recrutar. Pronto, tá bem, vais vender e recrutar, eu vou ali tomar um café. É engraçado como era. E, Natália, não sei se tu te lembras também, desculpa lá, isto vão vindo as imagens, que foi quando a gente viu a Tina Turner pela primeira vez, porque a gente nunca tinha visto a Tina Turner ao vivo. E foi ao conta. Tá. Natália, conta essa tua experiência do Mark Hughes. A Tina Turner foi uma loucura, porque quando eu vi a Tina Turner entrar no palco, eu sou fã incondicional da Tina Turner, das pernas da Tina Turner, mais ou menos, não era propriamente da música dela, eram as pernas da Tina Turner, que era uma coisa impressionante. E de repente, Natália, não sei se tu lembras, entra a Tina Turner no palco, cantou Simply the Best, saiu um espetáculo. E acho que só 5 anos depois que eu e a Natália descobrimos que aquilo era uma cover, que não era a Tina Turner. Durante 5 anos eu falei para toda a gente. Era igualzinha, estava tão bem. Durante 5 anos, Natália, nós falámos para toda a gente, lembras? Porque estava a Tina Turner, e a Herbalife, e a Tina Turner. Aí um dia estamos aí, não sei se foi em Madrid ou o que, com o Michael Cole, e eu contei a história com o Michael e o Ben Cole, que aliás temos uma história muito boa com o Michael e o Ben Cole no Mónaco, não sei se tu te lembras, no restaurante Le Pirate, e nós estamos ali conversando e eu digo ao Michael, aquela vez que o Mark Hughes lá em Paris, que veio a Tina Turner, ele disse, qual Tina Turner? A Tina Turner, não a Tina Turner. E eu disse, não era a Tina Turner, era uma cover. Mas isso é a vantagem de ficares lá atrás. Estás a ver? Nós estávamos lá no fundo, achávamos que era a Tina Turner. Quem estava lá ao perto sabia que não era. Portanto, às vezes é melhor um gajo ser supervisor e ser ingênuo, não é, Natália? Estar iludido, sim. Olha, e estavas a perguntar a minha impressão desse evento. É óbvio, não é? Quando entra o Mark Hughes aqui assim atrás. Ele entrou atrás, né? Ele entrou atrás, não entrou? Entrou por trás, ali por trás da gente. Lembras disso? Sim. Lembro. E era sempre... Era uma performance, não é porque fosse montada, mas é porque ele
ele criava isso. O Mark Hughes, quando aparecia, era uma estrela, era realmente uma estrela, uma pessoa com um carisma que é muito difícil conhecermos alguém com tanto carisma. E ele enchia o palco, não é? Muitas pessoas que estão aqui a ouvir-nos que não conheceram o Mark Hughes, mas que o podem ver de muitas outras maneiras. Ele enchia o palco e era o tom da voz, era aquilo que ele dizia. Era uma figura bonita, era um homem bonito. Fascinante. Era um homem Ele era um bonito, showman. elegante. Era um showman. Era uma pessoa muito, como tu cativante, dizes, uma pessoa cativante. Magnética, não é? O Mark Hughes era magnético. Hollywood ao mais alto nível. Sem dúvida, mas é porque... Tu imagina uma pessoa entrar lá atrás do palco e vindo apertando a mão de toda a gente até chegar lá na frente. Sim, estás a ver? sim. No meio daquela confusão toda, a pessoa tem que ser muito especial. Tem que gostar, tem que ser muito especial. Tem que ser muito especial. Ele teve esta missão na vida dele de criar isto, não é? Não temos dúvida nenhuma. E o engraçado era que, eu digo isso muitas vezes, que é assim, ele podia estar à frente de 1000 pessoas, mas quando ele olhava para ti, tu tinhas a certeza que ele estava a olhar para ti. Não estava a olhar como para ninguém. Ninguém. E nesse momento, Natália... E nesse momento você se apaixonou pela filosofia, pelo negócio, entrou no teu coração, foi nesse evento? Olha, eu vou dizer o que é que me cativou mesmo a sério, que isto é que assim porque é aquilo que na altura me motivava muito. Mas no palco foi o Mark Hughes e foram também os resultados. Eu conto muitas vezes, uma senhora que foi de cadeira de rodas, da equipa Get, acho que estava a receber o PIN, a dizer quanto ganhava, com aquelas limitações todas pessoais, que eu fiquei assim, uau, isto é uma coisa séria. Aí. Mas a parte de eu ficar mesmo cativada e dizer, eu quero fazer isto para o resto da minha vida, isto é o máximo, é super divertido. Sabes onde é que foi, Pedro? Não. Na festa. Foi na festa. Porque a seguir nós tu nem gostavas nada de festa, Natália. Eu não gostava pois é. Nem o Conde. Mas a festa da Herbalife é outra festa, né? É a festa da Herbalife. Aquilo foi assim, não sei ao certo, era tipo uns armazéns com vários pisos, aquilo era festa, era ambiente, aquelas festas muito, eram glamourosas, mas com muita boa vibração. E o que foi pessoas bonitas, né? Pessoas bonitas. Conversamos com montes de gente. Lembro-me eu tenho uma foto com o israelita com um copo na mão, ele com outro copo na mão e Chay Gonzalez. Ficamos amigos, sim, acho que sim, ficamos amigos para a vida toda, não é? Foi mesmo aquele ambiente, e é por isso que eu continuo quem está aí assim, que sempre que haja uma festa tem que estar, porque olha, das coisas que eu mais tenho saudades, eu tenho muitas saudades por causa desta pandemia. Uma é de não esquiar e a outra é das festas da Herbalife, porque sei lá, nós vivemos tanto isso, eu acho que vivi bem, mas já não me apetece sair, para ir a uma discoteca, dançar, não me apetece, estou noutra onda, prefiro ficar a fazer outras coisas em casa, mas as festas da Herbalife eu sinto muita falta, porque eu adoro dançar. E as férias, Natália e Pedro, e as férias? As férias então arrasam connosco. Mas as férias, eu não sei porque é que há aqui assim um senhor hoje que está vestido com uma camisa que nos remete para as férias. Achei porque aqui está verão e eu resolvi pôr uma... Muito gira essa camisa. Esta camisa, que é uma camisa que nós ganhámos aí em alguma viagem. E faço no cruzeiro, eu acho. Inclusive, nós vamos falar da história do cruzeiro. Aliás, o Conde no cruzeiro também portou-se muito bem, o primeiro cruzeiro que a gente fez. Mas daqui a um bocadinho a gente não podemos esquecer disso em conta, temos de falar disso do cruzeiro. Há muita coisa. Hoje é Natal. Mas, Natália, vamos pôr ordem. Nem temos tempo de falar nisso tudo e o que é importante aqui passar. Porque aqui nós não temos limitações de horário. Mas há uma coisa, Natália, que eu queria que tu dissesses para a turma, tá? Essa tua mudança que foi de extremo a extremo, estás a ver? Tipo assim, sim. Como é que uma pessoa consegue ir de um extremo negativo a um extremo positivo, de eu detesto isto para eu quero fazer isto para o resto da minha vida, apenas porque assiste a um evento, estás a ver? Apenas porque vê um evento. Sim. Então, conta-me um bocadinho mais como é que isso aconteceu exatamente contigo. E também, como tu dali para a frente mudaste a tua atitude perante o negócio e perante as coisas.
Sim, foram bocadinhos, não é? Tipo um puzzle, bocadinhos que vão encaixando e depois a última peça sou eu. Tipo, ok, há aqui um puzzle, há aqui os produtos, a oportunidade, é divertido, as festas, as férias. E depois a última peça somos nós. Ó Pedro, mas também é assim, também temos que ser objetivos, não é? Quer dizer, éramos jovens, eu tinha 23 anos, eu vinha de um passado, há bocadinho estavas a dizer de um banco, era uma instituição de formação bancária, eu trabalhava na parte da formação e quando voltei, aliás, de Paris, foi uma altura super crítica de escolhas, em que eu tinha que dizer sim a um contrato que me tinham oferecido para ficar nessa instituição de formação bancária, ou dizer sim à Herbalife, porque eu percebi que as duas coisas não eram muito compatíveis, mas também com o teu apoio e a tua orientação, eu percebi que, embora não havendo nada, porque não tínhamos nada, embora aí apostar naquilo que achamos que temos que apostar, em que temos fé, em que temos intuição de que é isto, porque foi isso que Paris me deu, foi exatamente aquilo que tu disseste, como é que um evento muda tanto, não é? É o evento, Tili, há bocado estava a perguntar. Era a fé do que ia acontecer, porque não tinha aberto ainda Portugal nessa época? Claro, não tinha, mas nós sabíamos que havia, não tinha, claro que não, abriu nesse verão, mas nós sabíamos que havia a possibilidade também de... Isto foi uns 15 dias antes, de abrir em Portugal. Sim, contra factos não há argumentos, mas é por isso que estás a dizer no evento é super importante deixar aqui, que é, porque acontece com todos nós, haver alguém lá negativo em casa, na família, nos amigos... Enquanto nós não tivermos essa pessoa a ver um quadro grande, que é aquilo que nós demos a big picture, nós não sabemos até que ponto é que ela ainda não está... ou seja, ainda não podemos desistir até isso acontecer. E às vezes isso demora muito pouco tempo ou demora muito tempo, pode demorar muitos anos. Mas esse é o travão, é a alavanca. E se ela às vezes não acontece, às vezes é por isso que a pessoa ainda não disse que sim, não é? O say yes to Herbalife Nutrition. Mas é isso. Mas vocês já imaginaram, Natália, já imaginaram as pessoas que estão aqui a ouvir, que nós não tínhamos negócio, não tínhamos produtos, não tínhamos vendido nada, não tínhamos recrutado ninguém, mas nós estávamos apostando a nossa vida nisso. Sim, sim. Ou seja, só com a visão e só com a fé e só em acreditar no futuro. Podia ter dado errado? Podia. Completamente. Podia. E se tivesse dado errado, tinha sido um aprendizado. Mas nós estávamos todos muito entusiasmados com a possibilidade, sabes? Eu acho que as coisas correram tão rápido e tão bem e nós estávamos tão entusiasmados com tudo que não tinha como dar errado. Eu acho que foi uma onda... Sim, mas tu ainda demorou tempo para sair do teu emprego. Não foi assim tanto tempo, Pedro. Se tu reparares, foram menos de 6 meses. Não é muito para tempo. Nós, tipo assim, que nós fomos tudo 6 mas meses, não foi. Eternidade. Parecia uma eternidade. Claro, lógico. Mas estava dentro, estava completamente louco. Eu só não sabia como é que ia fazer as coisas, porque eu tinha as responsabilidades com a família, porque eu estava louco com a ideia. E tanto mais que mal no primeiro dia, repara, a minha história até que foi no dia 1 de Abril, que é o dia das mentiras, que eu cheguei ao meu administrador e disse, olha, tenho uma coisa para lhe dizer, vou-me embora. E lá está você com as suas brincadeiras. Vocês realmente... Portanto, nem era tanto o nervo e a vontade que nem dei conta. Quando a gente olha hoje para trás e vê 30 anos, 6 meses não é muito tempo, mas naquela época, aliás, nós fizemos aqui o podcast com a Dona Elizabeth. A Dona Elizabeth, não sei se te lembras, Natália, estava sempre, Pedro, eu queria tanto fazer a Herbalife a tempo completo, full time, mas eu não quero deixar a Câmara e não quero perder a minha reforma, que era a aposentadoria dela. Acho que a Dona Elizabeth nunca tocou na aposentadoria mas enfim... Não faz falta. Acabou por virar presidente part-time. É uma coisa engraçada. Não queria deixar, aliás, a história vocês assistiram aqui. Então, depois disso, Natália, voltámos, a Herbalife abriu em Portugal e então começou a nossa saga de ir para aqui. Onde é que era a Herbalife? Alguém se lembra onde é que era a Herbalife em Portugal no início? Ora, Prior Velho. No Prior Velho, sim. E eu ainda me lembro dos primeiros produtos, Pedro, porque era tudo tão... É assim, de novo, volta aqui o meu espírito crítico. Não era tudo perfeito. Eu ainda via ali umas coisas... Bem, vocês lembram-se dos rótulos, lembras-te, não é? Claro, era rótulos com tantos erros. Era um casal... E eu lembro que estava tudo em espanhol e eu e o Conde
e acho que tu também, Natália, fomos lá para a empresa, e acho que a Helena também, fomos para a empresa do Conde, por isso que eu digo que o do Conde trabalhava para tirar as fotocópias no fim de semana. Se também eles tivessem sabido, o Conde tinha sido demitido mais cedo. Acho que foi um erro. E fazer as traduções também que nós fizemos, não é? Claro, tinha que se traduzir de espanhol para português. Não havia nada, não havia folhetos, não havia nada, havia só os produtos. A gente fez no computador, foi, e imprimiu, e depois fez imprimimos, sim, fizemos tudo. Aliás, ainda muito daí, tu disseste durante anos naquela que eu fiquei um pouco, aquela história de continuar a traduzir os materiais, lembras-te? Sim, mas isso até hoje, né? Se eu te mandar hoje lá e alteras a cor e enviar para o teu grupo. Isso eu já sei que isso claro, hoje não. Mas na altura era importante porque a imagem era realmente muito má. Tudo o que nós tínhamos era um material de fraquíssima qualidade e era difícil convencer as pessoas. Mas daqui a 20 anos, se olharmos para os materiais de hoje, vamos achar o mesmo. O que importa é a efetividade. Tem gente que faz a flyer bonita, linda, maravilhosa, mas não manda para ninguém, então não adianta nada. Não põe ninguém. Mas sabe, Conde, essas traduções de vocês aí, uma delas veio parar aqui no Brasil, em 96, quando a Natália esteve aqui, e o negócio começando, ela trouxe a xerox, e todo mundo a fazer xerox do que era cada produto, como tomar, e foi incrível o treinamento que a Natália veio dar aqui. Ela era uma mocinha, uma jovem. Nós estávamos passando por uma fase muito difícil, eu não tinha entrado ainda, minha patrocinadora me conta que estava proibido fazer Herbalife, que todo país que abre tem aquela coisa, às vezes, do início, né, de perseguirem e tal. E a Natália veio emprestar os olhos dela, que ela tinha do Mark Hughes. Hoje a empresa é tão grande que não faz nada. Mas naquela época as coisas entravam, depois vinha... era um Brasil diferente também, era um Brasil que... Os caras tinha as perseguições, né? Os médicos, sei lá, área de saúde, enfim. E a Natália veio e emprestou os olhos dela para nós, e eu estou na Herbalife hoje graças àquela tua viagem, porque a minha patrocinadora não desistiu, porque acreditou demais no que você falou, naquele workshop, naquele treinamento, no material, por mais simples que foi, Conde, mas as pessoas tinham alguma coisa na mão para ver, para ler, para falar, para mostrar, para vender. E depois, no final do evento... vida que a gente tocou com aquelas traduções, pá. Eu não sei se a Natália vai lembrar, Natália. No final do evento, te levaram para jantar no restaurante em Santa Felicidade, que é o Madalosso, está no Guinness Book e tal, e é um restaurante bem conhecido aqui. E todos foram, mas as pessoas não tinham dinheiro para nada, e quando começou a vir a comida, eles ficavam mais preocupados em como iam pagar a conta. E eu me lembro disso no início do negócio, a gente ia aos jantares, era um desespero, se tinha o dinheiro, se não tinha o dinheiro, como ia fazer para pagar a conta. Mas nessa época as vendas não aconteciam, e você ali, eles todos emocionados de estar jantando com você, quando vem a conta, você deu um alívio a todos, porque você pegou a conta e pagou a conta de todos, e eles ficaram numa gratidão. Eu me lembro que a Marilene disse que estava o Wilton Jesus nesse jantar, nesse evento, estava a Marilene, que veio daí, meu grupo, né, eu entrei através dela, o Wilton, mais tarde, veio todo um pessoal, e veio Paulo Fertonani, Rodriguinho, então, talvez esse evento que você veio fazer aqui foi uma importância grande na vida de tanta gente que veio a entrar mais tarde, porque você veio passar aquela confiança no momento que estava tudo desmoronando. Então, nossa gratidão, não sei se você lembra da história do jantar, mas eles lembram com gratidão de você ter pago a conta, porque estavam todos muito duros, sem dinheiro algum. Foi bem emocionante. Olha, Tili, sabe, essa coisa da conta é assim, eu não lembro especificamente, porque não faria nunca da mesma, nunca deixaria de o fazer, e assim como fiz aí, com certeza que fiz noutras cidades onde estive com as pessoas e achei que mereciam e que era importante, e é uma das coisas que mais me dá satisfação pela liberdade e independência financeira que nós temos hoje em dia. Eu não deixo de fazer coisas e de proporcionar às vezes aos meus amigos, porque às pessoas que nos rodeiam, nem todas têm a mesma liberdade enorme financeira que nós temos, é poder fazer isso, continuar a fazer isso, dá um gozo tão grande, tão grande, tão grande. Muito, maravilhoso. Muito. Mas eu lembro-me desse manual, que aquilo era de cidade em cidade, o Pedro disse, Natal, agora é uma boa altura, vem cá.
era importante fazeres isso, e ele fez um tour pelo Brasil inteiro, de norte a sul, foi mesmo norte a sul, coisas que o Pedro já fez muitas vezes, mas que para mim na altura era também um desafio, andar de cidade em cidade, ficar num hotel hoje, amanhã outro, pegar nas fotocópias e fotocopiar os manuais, que eram assim grossíssimos, e era um manual de tudo o que era preciso saber para fazer Herbalife, até os textos dos anúncios estavam lá, porque nós fazíamos anúncios, era a parte dos rótulos, dos produtos, como tomar, como acompanhar, como é que era o plano de marketing, como é que se fazia os supervisores, tudo. E lembro muito bem dessa volta ao Brasil e dá-me muita satisfação, porque vocês sabem que há uma comunidade muito grande de brasileiros aqui em Portugal, a propósito, é uma ótima oportunidade, porque há muitas pessoas a precisarem desta da Herbalife Nutrition lhes entre pela vida dentro, e dá-me muito gosto, porque eles dizem, eu pergunto sempre, onde é que você é? E eu relaciono sempre com alguma cidade onde nesse tour eu estive. Por isso, Natália, assim, a gente vê hoje teu estilo de vida, né? No início aqui, o Pedro falou, não sei de qual casa ela vai estar falando, eu não diria nem casa, eu diria de qual mansão, porque sei que tens muito bom gosto e tuas casas devem ser maravilhosas. Hoje com tua filha, e o estilo de vida que você tem é colher essa plantação árdua que vocês fizeram lá no início, né? E que mostra para a gente o caminho, que vale a pena a gente plantar e seguir, e persistir, e pôr a pessoa num evento até que veja, e depois ela que decide, e vocês mostram isso para a gente muito bem, mas principalmente o quanto vale a pena, o quanto transforma a vida. Como é que é hoje ser essa chairman, né, um exemplo de que tudo valeu muito a pena? Queria que você falasse um pouquinho desse estilo de vida que você deve ter hoje como mãe, como né, filha que você é, e, enfim, sendo uma chairman da Herbalife, né? Podendo fazer o que o dinheiro... hoje, o dinheiro não é mais problema, digamos assim, né? Isso deve dar um gozo muito grande. Isso é uma grande sensação, não é? Nós não termos que pensar no dinheiro, não preocuparmos com isso, saber que tem muito, tem demais para esta vida e para outras, se fosse necessário. Mas eu sou capaz, enfim, quando põe aquela coisa do PIN e da share, mas eu tenho uma vida muito simples e muito humilde. As minhas casas são casas à minha medida, porque eu gosto muito de viajar e viajar entre casas para mim é uma forma de viajar. Hoje estou aqui, amanhã estou ali. Tenho uma casa nos Açores porque eu adoro aquela ilha do Pico, tem o ponto mais alto, a montanha mais alta de Portugal, tenho a tal casa que o Pedro falou, moro aqui no Estoril, mas é à minha medida. Mas depois, sei lá, eu sou capaz de ser até do Chairman's Club, a que tenho uma vida assim mais low profile, porque eu sou low profile, sei lá, vou agora a nível de posse, etc. Está tudo bem como está, estou numa fase em que às vezes até me apetece descomplicar e simplificar mais para depois estarmos disponíveis para o resto, mas é óbvio que eu só posso fazer isto e fazer isso e falar isso porque tenho a bagagem atrás de mim, porque tenho este teto gigante que se chama os nossos royalties, os nossos bónus, aquilo que construí. Eu também aprendi, talvez com o Pedro, acho que foi um grande professor nessa parte da arte de gerir o dinheiro, que é tão importante, e o estilo de vida é nós sabermos que podemos fazer aquilo que queremos, no fundo, qualquer sonho que queiramos concretizar, tirando aqueles loucos, que também não é assim, não é? De ir à lua ou de comprar, enfim, coisas, mas para além do comum dos mortais, claro que nós estamos, mas acima de tudo, neste momento, é usufruir isso, mas poder dar isso tudo a usufruir aos outros. E ajudar, que era isso mesmo que eu ia pegar ao Natal. E ajudar também, lógico. Pessoal, vamos então agora mudar um pouquinho aqui. É isso que eu ia dizer. Para dois assuntos que nós temos que ir, porque, Natália, eu sei que eu vou dizer uma coisa que tu não vais acreditar, mas já passou 1 hora. Então, o tempo aqui avoa, como dizer o outro. O tempo aqui, não está na hora de acabar, mas é só para vos dizer como é o tempo avoa, tá? Então, eu queria falar com vocês, porque uma das coisas que aconteceu logo no início do nosso negócio foi a nossa primeira extravagância. Então, o Conde falou nisso e fomos para Barcelona. Conde, tu também foste nesse grupo para Barcelona? Claro. Ou não foste? Foste, né, Conde?
E aí entrou uma coisa muito importante, que foi a agência de viagens de novo, tá? Que foi nós contratarmos a agência Carreira para levar o grupo. E o Alan Lourenço tinha dado uma meta para nós, levámos 50 pessoas, e nós conseguimos levar, tínhamos até à data 49 mais nós, não sei se tu te lembras disso, e logo de seguida o Alan ligou-me e disse-me: Pedro, quantas pessoas vocês têm para levar para Barcelona e tal? Isto era Barcelona 1993, fevereiro de 1993. E eu disse: Alan, nós temos 49 mais nós, portanto temos as 50. E ele voltou a me soltar os cachorros em cima e disse: tu és um idiota total e acabado, quantas pessoas mais vais conseguir? Parece que já estás relaxado, parece que tu já tens todas as pessoas do mundo. E deu-me assim um tipo assim, como quem diz, porque eu já estava há 2 ou 3 dias com 50 pessoas e como era a meta, já estava a meta estabelecida, estava ganho e pronto. E ele disse-me: quantas pessoas mais vais arrumar daqui agora até... Epá, faltava aqui 2 dias para a viagem ou 3 dias para a viagem. E foi quando o teu irmão me ligou, o Zé Miguel, e disse: Pedro, ligaram lá da agência Carreira, acho que era o senhor Carreira, não sei como, era Mário Carreira, era Carreira, senhor Carreira, e disse: pá, como vocês vão 50 pessoas, se vocês não querem levar um guia turístico, que naquela época levava-se pronto, as agências mandavam alguém connosco. Lembras-te disso, Natália? Muito bem, claro que lembro. Essa história faz parte do grupo, porque eu acho ela deu um ritmo ao grupo, não é? Exatamente, porque então ele como é que chamava o rapaz que trabalhava lá na agência? Fernando. O Fernando. O Fernando. Moreira. Fernando? Moreira. Fernando Moreira. E ele disse: então o Fernando vai com vocês, leva os papéis, porque naquele tempo era assim, tipo, as coisas das viagens, vinha tudo dentro de umas coisas de plástico. E ele achava que ia acompanhar um grupo de gordos que ia para Barcelona. Chegou lá no aeroporto, chegámos todos, entregou para cada um de nós e pronto, e coitado. Vocês lembram disso? Durante o voo só falávamos de Herbalife com ele. Foi assediado o voo inteirinho. Ele agarrou. Acabou com a gente na extravagância. Foi com a gente para a extravagância. Ele achava que ia de férias para o fim de semana, foi com a gente para a extravagância. Saiu, fez 14 clientes nas 2 semanas seguintes, virou guete 4 meses depois. E talvez o motivo pelo qual o teu irmão continua no negócio, porque ele acaba por ser abaixo do teu irmão, e depois o teu irmão acabou por, através de ti, trazer a Magali, é um dos diamantes que está aí no teu PIN. Portanto, a história é inacreditável, essa extravagância. Aí talvez tenha sido as primeiras vezes que tu foste para um hotel de 5 estrelas, que foste, né? Barcelona foi um divisor de águas, não é? Foi, mas já foi uma fase em que nós fomos super reconhecidos, lembras-te? Já levamos a nossa bandeira com muito orgulho, fomos ao palco receber o PIN de milionários, não é? Já estavam muitas coisas a acontecer, já havia, eu acho que Barcelona tem a ver com a identidade do grupo. Olha, foi em Barcelona que nasceu o LMG, nós percebemos que éramos até porque percebemos quando vínhamos no avião que não éramos só nós, não é? Nós não sabíamos que só havia outros grupos. Natália, desculpa te interromper, só uma coisa. É porque lá em Barcelona nós vimos o grupo da Bea. Exato. O grupo do Jason McDowell, todos com as camisolas, toda a gente. E ali ficou claro que tinha que haver dentro da Herbalife uma identificação do teu próprio grupo, não é? Exato, os holandeses todos de laranja, estás a ver? O pessoal do Jason McDowell todos de branco. Tá? E ali que a gente disse assim: pronto, agora nós temos que criar aqui uma identidade, não é? E foi quando a gente, acho que quando a gente criou, que a gente até criou um símbolo, que a gente tem até hoje. Aliás, tu deste uma camisola que a gente tinha há muito tempo, que eu tenho, né, que era... Aquela branquinha com LMG, com o sol. É um gordinho magrinho. Né? Eu estava à procura que eu tinha aqui e agora não estou a ver onde é que está. Não é importante, pronto. Tem um vidrinho com o símbolo. Sim. E então, na volta, Natália, foi quando nós conhecemos no avião. Então, conta essa história, então, que assim também é muito interessante. No avião, porque não havia muitos voos de Barcelona para Lisboa, não é? Percebemos que havia mais gente a Herbalife. Nós nem sequer os tínhamos conhecido durante o evento. Estava muito, quantas pessoas é que estavam? 1.000, sei lá, 2, 10 mil. Muita gente. Não nos apercebemos. Quando vínhamos no avião, vimos, mas há mais pessoas a fazer Herbalife em Portugal, não é? E a primeira reação é, eu não sou o único, perdi, sabem, o sentimento de perda
Será que esse gajo vai falar com os meus amigos? Da concorrência, competição, não é? Porque nós não sabíamos, o negócio éramos nós. E é isso, Pedro, queres dizer, não é? Será que agora estes vão tirar o nosso mercado, vão tirar os nossos clientes? Foi a Arminda Vaz e o Zé Vaz que nós Era a Arminda Vaz e o Zé Vaz. E o Gil Caldeira. E o Gil Caldeira. E depois soubemos que havia outros grupos, mas isso para nós foi... E havia uma mulher também. Não, tinha mais uma mulher, que foi só do início. Foi a primeira Get, lembras-te? Foi a primeira Get de Portugal. A Eugénia. A Eugénia, exatamente. Que era de outro grupo. Era dos espanhóis sim, que ela fez Get lá antes de abrir, aquela coisa toda, lembras-te? Era a Eugénia, era o Gil Caldeira, era a Arminda Vaz e o Zé Vaz, e o Santo Saraiva também. E o Saraiva. Já não me recordo exatamente, e depois a organização de Joaquim Cruz, etc. Mas isso ao Pedro também deu, eu gostaria de deixar... Eu acho que o Joaquim Cruz veio depois, o Joaquim Cruz acho que não nessa Barcelona... Talvez, porque ele vinha da organização espanhola. Bom, isto só para dizer que é eu acho que é um grande tributo, acho que é uma coisa de que nós, como grupo LMG, nos podemos orgulhar, é que nós percebemos que nós temos a nossa identidade como grupo, que é uma forma de trabalhar específica, eu acho que que atesta em muitas bases, como a parte da promoção, uma parte de identidade, uma parte de idoneidade, fazer a coisa certa, há muitas coisas que nos caracterizam, mas isso fica para outra vez, mas também percebemos que quanto mais nós trabalharmos em conjunto com todos, mais trabalhamos. Eu gostei desse tema, Natália. Eu gostei desse tema. Acho que nós, sendo podcast de fim do ano, acho que é importante nós abordarmos esse tema. Se puderes desenvolver um bocadinho mais, eu gostaria, porque eu acho que é muito importante esse. Eu digo-te uma coisa, eu acho que nós temos no nosso grupo algumas coisas que são fantásticas. Por exemplo, eu acho que nós temos dos melhores treinadores do mundo. Os nossos distribuidores são, a maior parte deles, grandes treinadores, escolhidos para palestrar, para ser oradores, são pessoas... Depois, eu acho que nós tivemos um início de negócio em que nós sempre fomos os primeiros a chegar na festa e os últimos a sair. Então nós também éramos famosos por isso. Acho que o nosso grupo não tem medo de ser feliz. O nosso grupo não tem medo... nós não... Como é que eu tenho de dizer? Nenhum de nós hoje consegue estragar o nosso passado, né? Pior do que o que nós fizemos. Ou seja, lembro-me agora de quando nós fomos no primeiro cruzeiro, não sei se tu te lembras disso, que era o Cruise Vidux, tá? e que alguém nos chamou na cabine e disse: Senhor Cardoso, o senhor tem que vir aqui, porque tem aqui uns distribuidores seus agarrados nas cortinas, de um lado para o outro. Pum, cai lá do outro lado. Pum, cai desse lado. Porque eles não entenderam que pôr o LMG num navio, com tudo incluído, não era uma coisa muito boa. Pode ir ao fundo. E o Conde e a Lena foram lá, o Zé Luís foi lá falar com a mulher do Mark Hughes para casar o Conde e a Lena. Lembras-te, Conde? Uma lata, gente cheia de lata. E o Zé Luís não tinha vergonha nenhuma. Não tinha problema nenhum. Vou ligar para o Mark Hughes. É para ter levou 10 parentes para o Cruzeiro. Lembras-te? O Zé Luís levou 10 parentes para o Cruzeiro. Foi um espetáculo. O que ele conseguiu, nem a alfândega conseguiu tanto. Não, nem a alfândega, nada. E tu sabes que esses cruzeiros nunca foram pagos, né? Tu sabes que nunca cobraram. O Zé Luís pôs uma de gente para dentro e nunca cobraram do cartão de crédito dele. Também claro, nunca deu. Cobrar do cartão de crédito do Zé Luís. Também isso é uma nunca coisa que não ia acontecer nunca, né? Mas é muito divertido esse primeiro cruzeiro. E então, para nós que nunca tínhamos tido essa experiência, não é, Natal? Lembras-te desse primeiro cruzeiro? Lembras-te disso? Muito, claro que lembro. Foi marcante. Cruzeiro da minha vida também. E éramos todos uns miúdos com muitos sonhos. Sabíamos que os conseguíamos concretizar porque sabíamos o caminho para lá chegar e com muita vontade de aproveitar tudo ao máximo, não é? Porque era tudo incluído, era estar num sítio maravilhoso. Os pijamas, lembras os pijamas que à noite... Tenho até hoje este pijama, pá. Tão bom. Viver reflete a luz. Olha, estavas há bocado a falar esse cruzeiro, essas férias, depois da extravaganza, como o de Barcelona, com o primeiro evento que me agarrou, essas férias acabaram comigo. Lá. Foi qualquer coisa de extraordinário. Foi uma loucura. O cruzeiro, e esses eventos fazem toda a diferença, eu acho, no espírito de Herbalife e nos membros de Herbalife, que ficam para a vida. São esses eventos que te agarram.
Sim. Sim, porque isso é que é giro, nós estamos aqui assim, não é? Quem está aí assim, o pessoal novo, tipo, parecem os velhos marretas a saudosismo, a falar de passado. Não, isto acontece sempre, não é? Para o ano vão haver férias e vai haver pessoas que vão estar pela primeira vez nas férias e vão ter este tipo de vivência, porque é o máximo na Herbalife Nutrition, as experiências. Todas as pessoas têm a certeza, e nós temos uma companhia incrível, com um staff fantástico, que faz questão de que as experiências sejam marcantes, se é a primeira, é marcante. Claro, e a gente trabalha para as férias e acaba por mudar a vida financeira, acaba por mudar o PIN, essa jogada da Herbalife, esse negócio de misturar negócios com prazer, é muito inteligente, eu sempre gostei muito disso, sabe, Natália? Sim. Nunca esqueci minha primeira viagem também, e as viagens todas são fantásticas. Agora, hoje ainda, né? Mark Hughes dizia que se você quer ter sucesso, tem que qualificar para as férias. Por quê? As férias. Porque lá você vai encontrar os maiores produtores do nosso negócio num ambiente relaxado. Ou seja, onde as pessoas realmente vão conversar as coisas com você. Então, eu, por exemplo, as primeiras férias que eu fui, não foi as férias, claro, o cruzeiro, a cachaça, a festa, certo. Eu lembro-me de festas no cruzeiro, que a Janete Levin, não sei se tu te lembras, Natália. Claro que lembro. Os cuidados pessoais, das maquilhagens. Era uma loucura as festas. Super divertida. Era divertidíssimo. Mas mais do que o divertido, era os relacionamentos que tu fazias para o resto do ano. Porque estando nesse ambiente de festa com pessoas e fazendo amizades como a gente fez, tá? Era uma coisa que durava o resto do ano. Tem uma coisa, Natália, que eu queria só falar aqui, já que estamos a falar sobre isto. Um dia eu perguntei à Isabel se ela ia umas férias ou se ela ia uma extravagância. Era assim uma extravagância que tinha férias e tal. E a Isabel Fernandes disse-me assim: Pedro, eu vivo para isso. Porque se nós pensarmos bem, nós trabalhamos o ano inteiro, vendemos, recortamos, trabalhamos, fazemos tudo. Para quê? Exatamente, para ir nas férias da Herbalife, para ir na extravagância da Herbalife, para estar com os amigos e para encontrar as pessoas. Sim, sim. Então, na realidade, a Herbalife é a nossa vida. É que tem pessoas assim que trabalham para ter as coisas fora do trabalho. E nós trabalhamos para ter as coisas dentro do trabalho. Então, eu trabalho aqui, dedico-me para ganhar um PIN dentro do trabalho, para ganhar algo no trabalho, para irmos para a extravagância, para estarmos com as pessoas da Herbalife. Agora vamos ter as próximas férias, sempre há férias todo ano, aqui no Brasil chama-se viagem de incentivo, não se pode chamar de férias, tá? E eu estou louco porque muita gente agora, aliás, hoje é o dia 30, agora termina a qualificação, tem gente que está aqui ainda a contar os pontinhos para se qualificar, e agora no meio do ano, lá vamos nós. São 2 viagens, vamos para o México e vamos para a Bahia. Então vai ser um espetáculo tanto no México quanto na Bahia, e pronto, e claro que no México vai ser tudo incluído, e é lógico e evidente que, sendo do LMG e tendo a tradição para manter, é provável que me chamem no quarto e digam: tem uns gajos aqui do seu grupo, aqui agarrados nas cortinas. Até porque são 2 anos sem férias, né, Pedro? São 2 anos sem viajar. Assim, já estou acostumado a isto há 30 anos, portanto isto não é uma coisa nova, então fiquem tranquilos, não há problema nenhum. No final a gente paga a conta e está tudo certo. Pedro, e nós aqui na Europa vamos ou para as Maurícias ou para a Grécia, e de certeza que também vai acontecer a mesma coisa. Grécia é muito feio. Grécia e Maurícias meu sonho, Natália, meu sonho, fazer um cruzeiro pelas Ilhas Gregas. Meu sonho, não posso morrer sem fazer isso. E vais fazer, de certeza. É inland, porque as ilhas são lindas, mas o próprio país é lindo. Isto é num resort onde nós já estivemos, que é maravilhoso. É no norte, lá no norte. É ao lado de Atenas. É para o lado de Atenas, numa costa, é assim, tipo a 3 horas, não sei muito bem, já não me lembro. Agora nem me lembro o nome, eu estive lá nessas férias. Qualquer salada grega na Grécia é maravilhoso. Vamos perguntar a você antes de fechar a viagem. Eu, Marilene, minha patrocinadora, e mais umas amigas aqui, estamos a pensar, dentro de algum tempo, ou 2 ou 3 anos, organizar. Não, terceiro mês de presidente. Não, Chile. Vamos lá, é muito importante. Manda, Pedro. Agora é que não vou falar para vocês, porque é assim, tá? Eu aprendi muitas coisas lendo livros e estudando e escutando o Conde, né? Sobretudo escutando o Conde, aprendi muita coisa. Obrigado, Pedro. Obrigado. Eu também. Agora uma coisa que é muito importante, Chile, você saber. A recompensa
tem que vir depois do trabalho efetuado. E se você, na sua vida, não fizer isso, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Tá? Porque você vai dar a recompensa a você antes de você ter efetuado a tua meta. Tá aí, então, Pedro. o que é que você tem que fazer? Então, eu vou te dar só um exemplo de hoje. Tá? Eu estou com um drone novo, tá? Que eu tenho que testar o meu drone. Estou louco para testar o drone. Tá? Mas eu tenho muita coisa para fazer. Tá? Porque estamos no final do ano, temos muita coisa aqui que a gente tem que fazer hoje e tal. Tá? Você sabe, amanhã é Réveillon, aquela coisa toda. Sim. Então eu disse, enquanto você não fizer tudo, você não mexe no drone. Não brinca com o drone. Aí o que está acontecendo? Eu estou fazendo tudo, estou despachando tudo, estou resolvendo tudo. Se eu já tivesse pegado o drone e ter andado com o drone, depois as outras coisas iam ficar para amanhã, quem sabe ficava até para o ano que vem. Em relação a você ir para a Grécia, não tem problema nenhum, bota uma meta. Tá, vou fazer assim, Marilene, vamos trabalhar para ser 7.500 pontos de royalty, já que somos milionários, o próximo passo é 7.500. No dia que fizer o terceiro mês de 7.500, a gente começa a procurar a passagem, começa a procurar. Aí você tem uma meta. Aí. Não é 3 anos, não é 4 anos. Viu por que eu não fui ainda, Pedro? Estava precisando desse plano, muito obrigada. Eu estou dando isso, não é para você, Tília, é para todo mundo que quer crescer, porque a recompensa tem que vir depois. Assim como, por exemplo, é a alimentação. No dia a dia, tá? Você tem uma recompensa. Então, primeiro, vamos imaginar, você gosta muito de comer um negocinho da Herbalife que você curte lá, sei lá, um açaí, vamos imaginar. Tá? Você adora o açaí da Herbalife. Eu adoro o açaí da Herbalife, você na Europa não tem, é maravilhoso. Tá? Já tem, continuado. Tá, sim. Então, você tem o açaí da Herbalife, vou dar um exemplo. E você adora comer o açaí da Herbalife, mas você não gosta de fazer exercício. Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer assim, todo dia, depois de eu fazer exercício, eu como açaí. Aí você vai querer fazer o exercício, porque depois você vai ter a recompensa do açaí. Você entendeu? A recompensa do que você gosta sempre tem que ver depois da obrigação e daquilo que você não gosta. Aí você começa a não deixar de fazer as coisas. Ó, hoje eu tenho que falar com 10 pessoas. Depois eu vou sair para dar uma volta de moto. Vamos imaginar que eu gosto de andar de moto. Então, o que é que sabe? Então, enquanto eu não falar com 10 pessoas, eu não saio de moto. Estou doido para sair de moto. Então, eu vou acabar logo de falar com as 10 pessoas o mais rápido possível. Você entende? São essas metas que fazem com que você avance. E como nós estamos falando em avançar, vamos falar de futuro. Natália, como é que tu enxergas o futuro, já que estamos entrando num ano novo e a importância de aproveitar esse final do ano? Top, sim, Pedro. Obrigada. Olha, Tília, é isso mesmo. Chama-se isso disciplina, a propósito. Isso que o Pedro exatamente. Estava a falar. Então, sim. Desculpa, diga. Costa Navarino, lá na Grécia. Certo. Então, eu queria falar muito brevemente daquilo que eu vejo para o futuro, que é brilhante, o nosso futuro com Herbalife Nutrition. E queria primeiro fazer aqui, assim, num instante, um reconhecimento, porque pode haver aí quem não saiba, mas em 46 países, 2021 foi um ano incrível para o nosso país, porque foi um dos eventos em que nós não conseguimos estar ao vivo, estamos com tantas saudades, porque é isso, nós estávamos à espera sempre de estar naquele momento, ainda não aconteceu, mas vai ser em breve. E no último evento do Retiro dos Futuros Milionários, é o nosso evento de liderança mais elevado da zona da Europa, em 46 países, Portugal ficou em número 3 em crescimento, em número 2 em sustentabilidade e foi considerado o país do ano, em 46 países. Portanto, eu não posso deixar este momento sem passar a oportunidade de dar muitos parabéns a todos. Natália, se tiveres essas informações, manda nos nossos grupos lá do Telegram. Claro que sim, eu vou mandar. Manda para tudo, manda essa parabéns. Tá então, bem, Portugal foi o país do ano na Europa. E foi o país do ano. Já que a Europa foi a região que mais impulsionou. Exato. Então, parabéns a vocês todos, parabéns, top das galáxias. Parabéns todos, não é? E isto é incrível, estamos todos de parabéns, Pedro, e tu estás também, porque também fazes parte disto. E isso era uma coisa que eu queria dizer. A outra é que eu estou aqui, não é? É muito bonita esta parceria, muito grata, Pedro, por aquilo que tu me proporcionaste por um dia teres dito sim à Herbalife, não posso deixar de fazer este tributo, e acho muito bonita esta parceria de eu estar aqui, de tu estares no Brasil e trabalharmos todos em conjunto, porque é este o espírito do LMG, trabalhar em equipa. E eu não posso deixar de fazer aqui um reconhecimento enorme a toda a liderança do Brasil, que em tantos momentos nos inspirou, nos momentos tão difíceis que passamos, nos inspirou para nós estarmos aqui, continuar, e acredito que 2022 vai ser o ano do Brasil.
Eu sei. Tu também já me disseste, mas eu acredito que vai ser mesmo. É uma região, é assim, o Brasil é um diamante em bruto e está tudo para acontecer. E nós estamos aqui assim para todos em conjunto trabalharmos para que isso aconteça para cada um de vós aqui no Brasil, para que nos próximos reconhecimentos durante o próximo ano haja muitos de vocês a mudarem de PIN. E o que há? O Pedro, gostava que tu desse a perspectiva em relação ao Brasil, estás nessa região. Eu gostaria de dizer que em relação, é óbvio que a nível mundial nós estamos por dentro de coisas que nem todos estão, porque fazemos parte desta liderança das reuniões, chama-se Club, de saber aquilo que está a ser preparado, a confiança que temos nesta companhia, neste staff, em tudo, mas eu queria deixar particularmente em relação à Europa, há muitas coisas a prepararem-se. Esta implementação, que quando já falou de cliente preferencial, de finalmente sabermos quem toma os produtos e quem faz o negócio, está a ser impressionante e vai fazer a diferença para a Europa, vai fazer a diferença para nós, e também aquilo que a companhia consolidou nesta região a nível de lançamento de produtos, do marketing, de ferramentas, de cada vez a nossa imagem no Google, que há bocadinho estavam a falar, ser mais positiva, há tanta coisa a ser feita. Eu acredito que 2022 vai ser o ano da marca Herbalife Nutrition. E Pedro, gostava que desses também uma perspectiva em relação aí à tua região. Olha, Natália, eu não tenho dúvida nenhuma, tu estás correta, mas antes de eu terminar, eu gostaria que o Jorge Conde e a Chile dessem as suas mensagens de final do ano. Ok, queres que eu comece, Chile? Pode ser. Pode começar, Conde, pode começar. Ok, antes de começar, queria só dizer também a mesma coisa que eu partilho como tu, Natália, de um amor gigantesco, verdadeiro mesmo pelo Brasil. Sou um apaixonado pelo Brasil e pelos brasileiros. Adoro o Brasil mesmo, é um país incrível que eu adoro. E espero sinceramente que eles recuperem também rapidamente, que já é tempo e bem merecem, porque a liderança do Brasil também é incrível e, como tu disseste, muitos foram os anos e as ferramentas e a inspiração que o Pedro trouxe do Brasil para nós. Portanto, o Brasil e Portugal nunca foram tão irmãos como agora, e se são irmãos, a Herbalife nota-se mesmo que são realmente irmãos, porque somos, na Herbalife pelo menos. Quanto ao fim do ano, Portugal realmente teve um ano espetacular, foi um ano verde realmente. Espero que o ano de 2022 enfim, continue nesta senda. Eu acho que sim, com esta história do cliente preferencial e com tudo que está para vir. Eu espero que sinceramente corra como correu este 2021, se possível ainda melhor. E pronto, desejar boa sorte a todos vocês, desejar um abraço a todos, a toda a forte liderança também que Portugal teve. E este ano notou-se realmente muita gente nova a crescer, os novos a inspirar os mais antigos e os antigos voltarem à carga. Foi realmente um ano incrível, uns a puxarmos pelos outros. Na altura muita gente nos agradeceu pelo facto de termos sido os primeiros. Hoje sou eu que também agradeço aos novos por estarem a voltar a puxar por nós. Por isso é incrível, Herbalife. Quanto a ti, Chile, foi um prazer. Desejo-te um ano como falámos outro dia com o Pedro, um ano incrível. Vamos crescer os dois, estamos a precisar. E a Natália, enfim, não tenho palavras para lhe dizer e para lhe agradecer tudo aquilo que ele é na vida. A Ju, não tão presente como eu gostaria, mas agradecer-lhe também. E a ti, Pedro, irmãos, como sempre, do fundo do coração, muito obrigado por este convite e desejo-te o que desejo para mim, desejo para ti. Já somos irmãos há quase 50 anos, então. Exatamente, e vamos continuar. Beijos e obrigado a todos. Só faremos um teste de DNA lá na frente, para agora ainda sei. Da ADN. Chile. Muito obrigado. Bom, quanto a mim, sem palavras para agradecer, Pedro, pela oportunidade de participar desses podcasts, de estar tão empolgada em ouvir hoje a história da Natália e de você quando iniciaram, que faz passar um filme na cabeça da gente, do meu primeiro evento com o Mark Hughes, quando ele disse, se você não desistir, foi em Orlando em 98, em maio de 98, ele falou, se você não desistir, você será presidente. E eu, lá de onde eu estava, eu olhei para aquele homem no palco e falei, eu vou ser presidente, Mark. E o dia que que nós perdemos o Mark, eu chorava copiosamente, desesperadamente, porque o desejo que eu tinha de que ele botasse o PIN em mim era tão grande. E agora esse privilégio vai ser de vocês, meus chairmans, né?
mas o que a gente tem no coração é um amor muito grande por essa missão, por essa companhia, cada história, cada um de vocês, nossos líderes, Portugal, Dona Elizabeth Fernandes, a Natália, o Mário Fernandes, a Isabel. Eu tive treinamentos com todos eles, porque através do Pedro eles estavam também sempre aqui em Florianópolis, nos eventos e tal. Então, faz parte do nosso DNA, essa família, né? Esse amor, essa paixão pela Herbalife. E dizer para vocês que o meu comprometimento de chegar a presidente, ele continua firme. A gente viu que foi um ano difícil no Brasil, mas ao mesmo tempo que alguns não estavam crescendo ou estavam decrescendo, outros estavam crescendo. Então, eu vejo aos meus olhos que o que eu preciso fazer é posicionar melhor as velas, arregaçar as mangas e trabalhar forte rumo ao objetivo, e que 2022 vai ser um ano de conquistas e de novos negócios. É assim que eu me vejo, me cobrando e me posicionando, e quero ter muito orgulho de ver mais um PIN, mais um diamante na lapela de vocês. Eu tenho um gozo muito grande de imaginar esse dia. Muito obrigada. Com certeza. Gratidão a vocês. Então, gente, para todos vocês que estão assistindo, obrigado, Natália. Os agradecimentos já foram feitos. Acho que fechamos aqui com chave de ouro nosso último podcast desse ano. Entramos nas nossas férias de podcast durante o mês de janeiro e em fevereiro voltamos. Enviaremos a agenda a todos vocês para que saibam quais serão os próximos oradores, etc. Mas, para terminar, não tenho dúvidas nenhumas que o ano 2022 vai ser o ano do Brasil, vai ser o ano onde a gente vai para outros patamares e outros níveis. Não há nenhuma dúvida que o Brasil é um gigante adormecido na Herbalife. Não há dúvida nenhuma que o crescimento, no dia que o Brasil fizer um pouquinho do que faz per capita Portugal, se torna-se o país número 1 do mundo, ou pelo menos o segundo ou terceiro país do mundo. Vai acontecer? Vai. Temos as pessoas, temos uma turma boa. Agora, tem algumas coisas que estão acontecendo que precisam melhorar no país, algumas coisas que precisam melhorar na gente, algumas coisas que a gente precisa fazer, e nós vamos fazer. Em 2021 já foi um crescimento bom no Brasil, Tilly, ao contrário do que muita gente acha. O Brasil está em crescimento forte, tá? O nosso grupo está num crescimento muito forte no Brasil, e 2022, com certeza, vai ser ainda maior o crescimento e vai ser uma loucura total. Estamos animadíssimos com isso. A Tilly falou do objetivo pessoal dela. É bacana a gente entender que precisamos de um objetivo pessoal. Eu e a Natália também temos o nosso objetivo pessoal esse ano, que é bater os 40K e fazer o 7º diamante, e quem sabe até o 8º diamante até o final desse ano. Acredito que os 40K e o 7º diamante tem como fazer até julho. E estamos dizendo isso não para me exibir ou para dizer que não, é para dizer que todo mundo aqui tem que entrar agora no próximo ano com uma meta estabelecida. Se você vai conseguir ou não, isso não é importante. O que é importante é você tentar e você trabalhar todos os dias para essa meta. Talvez, a gente chegue aqui no podcast de julho e eu diga, olha, lembra em dezembro eu estava falando para vocês aqui que eu ia ser 7 diamantes e 40K, estamos aqui, 7 diamantes e 40K. Ou dizer assim, olha, só fizemos os 7 diamantes, ou só fizemos os 40K, ou não fizemos nem uma coisa nem a outra. Mas a questão é assim, se você não tiver um objetivo na vida, se você não tiver uma meta, e você não se dedicar e, sobretudo, não fizer um plano para esse objetivo, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, essa época do ano é a época certa. Para um pouquinho, tá? Faça seu plano para o ano de 2022. Segundo, não esqueça que as pessoas que a gente fala no final do ano são os melhores para você construir as teus linhas novas de 2022. Então, 10, 15 pessoas novas que você vai falar agora no final do ano são provavelmente os teus supervisores. Não perca essa oportunidade. Gostaria de mudar agora um pouquinho só aqui o nosso layout aqui, já que vamos terminar. Natália, quero te agradecer muito o facto de teres participado. Tilly, Conde, foi um ano maravilhoso para todos vocês, para todos nós. Muito obrigado a todos pela vossa participação, tá? E dizer que enviaremos depois no nosso grupo do Mapa de Reuniões os próximos podcasts de fevereiro, a partir de fevereiro de 2022. Beijos a todos no coração, um ótimo 2022 para todos vocês. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Um abraço a todos. Bom ano! E assim que tiver os próximos podcasts, vocês vão receber. Tchau, pessoal.